A paz do Senhor, graças a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos concede de estarmos voltando para dessa feita postarmos o primeiro comentário desta primeira lição aí do ano de 2019, o primeiro trimestre das lições bíblicas aí da CPAD, e essa é a primeira revista desse primeiro trimestre, uma revista que está bastante interessante aí das lições bíblicas, que traz como tema dessa lição batalha espiritual, o povo de Deus e a guerra contra as potestades do mal. Então essa aqui é a nossa revista que nós estaremos estudando aqui durante esse primeiro trimestre, esses 3 meses aqui, primeiros meses do ano de 2019, falando sobre a batalha espiritual. Esse é um tema bastante importante, um tema muito desafiador, pois não é comumente tratado dentro do âmbito evangélico, principalmente nas igrejas pentecostais mais tradicionais, apesar que a Bíblia fala muito sobre a questão da batalha espiritual, mas eu digo no sentido de tomar como uma temática para movimentos específicos em torno da batalha espiritual, que a gente vemos que há alguns movimentos aí neopentecostais que trabalham muito com essa questão da batalha espiritual, e a lição ela se propõe a nós estudarmos um pouco sobre a batalha espiritual à luz da Bíblia, à luz genuína da Bíblia. A Bíblia, de fato, ela fala sobre a batalha espiritual, mas o que nós temos percebido que há muita distorção em torno da temática, e muitos movimentos que trabalham, que dizem aí trabalhar com guerra espiritual, com batalha espiritual, de fato são movimentos que distorcem, e como distorcem alguns textos da palavra de Deus, textos que são pegados de forma isolada para serem usados para defender determinada doutrina, cuja sustentação ela não é significativa ou não se sustenta à luz de um estudo mais profundo da palavra de Deus. Então aqui a lição ela propõe a não negar a existência da batalha no mundo espiritual, mas a trazer um olhar, a trazer uma leitura sobre o que é a batalha espiritual à luz das Sagradas Escrituras. Espero em Deus que Ele venha nos ajudar, que nós tenhamos aí a capacidade de estudar essa lição, que possamos contribuir minimamente para o esclarecimento de um tema tão emblemático quanto esse, que é batalha espiritual, o povo de Deus e a guerra contra as potestades do mal. Nós sabemos, a Bíblia ela deixa bem clara, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as potestades que habitam aí nos lugares celestiais. Isso é um termo bíblico, todo cristão minimamente consciente sabe disso, mas o propósito da lição é apresentar a batalha espiritual como sendo algo que não pode ser renegado, não pode se esquecer, se fugir dessa temática, mas também para que se tenha cuidado, para que se evite os grandes equívocos que têm girado em torno dessa temática. Bem, essa lição desse trimestre é uma lição aí, o comentarista é o pastor Ezequiel Soares, uma pessoa bastante habilitada para trabalhar, o que trabalha com lições da Escola Bíblica Dominical. Esse pastor, ele tem a sua formação, ele é graduado em hebraico, pastor Ezequiel Soares, graduado em hebraico pela Universidade de São Paulo, é mestre em ciência da religião, e também é autor de diversos livros. Esse será o comentarista dessa lição, e eu espero que de fato ele possa estar nos apresentando essa temática de uma maneira bastante sólida, e que nós possamos estar de fato sendo enriquecidos através desses ensinamentos. Já adianto, como é um tema que exige bastante cautela, em dados momentos certamente eu terei que me posicionar diante de algumas leituras, ou possíveis leituras que a lição porventura venha apresentar, e quando se porventura eu perceber que tem algo que merece uma crítica um tanto quanto mais
profunda nós estaremos fazendo. Mas, a princípio, com base já nessa primeira lição de hoje, eu pude estudar e percebo que, de fato, aqui o pastor Ezequiel Soares, ele tem uma preocupação de tentar ou de passar esse conteúdo à luz de um contexto bíblico mais sólido, o que é muito bom, muito interessante para o nosso estudo. Bem, indo para a primeira lição desse trimestre, a lição de número 1, de 6 de janeiro de 2019, o título da lição é Batalha Espiritual, a realidade não pode ser subestimada. Então, batalha espiritual, a realidade não pode ser subestimada. Ou seja, o título ele já é bastante sugestivo, nos mostrando a realidade da batalha espiritual, que de fato nós temos uma batalha para enfrentar, enfrentamos constantemente, ainda que não tenhamos consciência, é uma batalha a ser enfrentada, que se enfrenta no mundo espiritual, e não podemos subestimar essa realidade no mundo espiritual. Daí a necessidade do cristão ser instruído, que uma vez que ele é instruído na palavra de Deus, ele vai poder se instrumentalizar para poder vencer os desafios no mundo espiritual. Aí o texto áureo da nossa lição está em Mateus 26, o verso 41, que nos diz o seguinte: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O que eu chamo a atenção para esse texto é muito interessante, quando aqui há um convite de Jesus para a vigilância, Jesus pedindo aos seus que vigiassem e que orassem para que não caíssem, ou seja, para que não fossem levados, para que não sucumbissem diante da tentação, mostrando que a tentação e as provas faz parte da caminhada espiritual de todo servo de Deus. Daí a necessidade dele estar vigilante e em constante oração. A vigilância e a oração são importantes nessa batalha espiritual, nessa caminhada espiritual, para que nós possamos entender e vencer e lutar e ter êxito diante das investidas de Satanás. Porém, aqui na segunda parte do versículo, depois de fazer esse conselho para a vigilância e a oração, aqui o Senhor nos diz: na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Que eu quero fazer uma observação. Nós sabemos que na Bíblia, tanto o termo espírito quanto o termo carne, eles podem ter conotações diferentes, a depender dentro do contexto, pode ter sentido diferente. Mas em primeiro momento, o que eu quero aqui esclarecer é que minimamente, dentro desse texto aqui, o contexto desse texto, quando nós usamos a expressão, quando o texto usa a expressão a carne é fraca, nós temos que entender carne aqui não como esse conjunto de membros que nós temos. Não, esse conjunto de membros, de órgãos internos, não é necessariamente uma referência a isto. Por quê? Porque nós temos que estar cientes que a diferença, não há muita diferença, vamos dizer assim, em termos de qualidade da carne em si, no sentido físico, da carne do homem como da carne de um animal. Todos nós, a Bíblia diz que nós somos feitos do pó e para o pó nós voltaremos. Deus, quando da criação, ele deu a sua palavra de ordem, a terra produziu os seres vivos e ele também, no caso, pegou dessa terra que já existia, fez um boneco de barro, soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Mas o homem é barro, é terra, como também os animais o são. O que vai diferenciar o homem do animal são as faculdades que Deus colocou no homem e que não tem no animal. Que é a faculdade da razão, a espiritualidade, a cultura, etc. Ou seja, o que nos diferencia é que a nossa alma é diferente da alma dos animais e nós temos da parte de Deus, todo homem recebeu o Espírito da parte de Deus. Mas não que com isso estejamos anulando a sua parte carnal, enquanto carne mesmo no sentido físico. Porém, quando o texto ele expressa que o espírito está pronto, mas a carne é fraca, nós não podemos entender essa fraqueza da carne como sendo a fraqueza dos nossos membros. Porque os nossos membros, sem a atuação da parte material, que é a alma, a depender da visão, se tricotomista ou dicotomista,
independente dessa influência espiritual, se não depender, se não estiver envolvido pela influência da parte espiritual ou da parte material, essa carne ela não tem poder para nada, ela não é nem forte nem fraca. Então a carne em si ela não tem nenhum poder. O poder da carne para o bem ou para o mal depende de sobre que influência ela esteja. Então eu quero que você entenda isso. E quando o texto diz que a carne é fraca, você não entender carne no sentido físico, do braço, da mão, dos pés, dos nossos membros superiores, inferiores, dos nossos órgãos, não é nesse sentido. Porque tudo aquilo que você pratica por meio do corpo, seja de bom ou seja de ruim, é por uma influência espiritual. Ou seja, é a alma que transmite ou que comanda o nosso corpo. Uma vez que essa alma ela for retirada e o espírito retirado do nosso corpo não tem ação absolutamente para nada. Então, por exemplo, quando se por acaso você está com ódio de alguém e você chega ao ponto de dar, no caso, um soco ou um murro em alguém, não foi o seu braço por conta própria, por si, que fez isso. Mas foi exatamente o ódio, a raiva que nasce no coração, que é uma manifestação da alma, um sentimento que impulsiona, uma vez mandando o comando para o cérebro, e aí o cérebro mandando o comando para o corpo, o membro do corpo, é capaz de esbofetear alguém. Mas a mão em si, o braço em si, ele não se levanta contra ninguém se não estiver sob a influência de algo imaterial. E também é interessante que nós vamos observar que, por exemplo, só existe guerra no sentido físico mesmo, uma nação contra a nação, um indivíduo contra o outro. Essa guerra só é possível existir porque antes já havia guerra no coração dos homens. Então as guerras físicas, elas são consequência das guerras espirituais, ou seja, da guerra que existe no coração do homem. Se não houvesse guerra no coração do homem ou dos homens, não haveria guerra no sentido físico, as guerras de fato no sentido bélico, no sentido material. Então esse verso aqui, eu faço questão de deixar esse esclarecimento, quando diz que a carne é fraca, não é a carne no sentido físico, mas exatamente a Bíblia, ela sempre trabalha na Bíblia, essa questão da espiritualidade do homem é apresentada um lado, uma parte do homem, uma parte dentro dessa divisão da parte material, dentro de uma visão também, é claro, tricotomista. O homem é apresentado como sendo espírito, alma e corpo, numa visão tricotomista. Para aqueles que são dicotomistas, é apenas o corpo e a parte imaterial. Então, dentro de uma visão tricotomista, o que existe? Dentro dessa visão, o homem é constituído em três partes. Uma parte que é o seu espírito. O espírito é exatamente a sede da consciência, é aquela parte que é de Deus, reservada em cada ser humano. Quando a Bíblia diz que Deus cria o homem, alma vivente, e sopra nele o seu espírito, que é o Espírito de Deus. Então todo ser humano, ele tem em si algo que veio da parte de Deus, algo que é esse elo, esse lugar de contato com Deus, que é o que nós chamamos de espírito ou de consciência. Então esse é o lugar onde o trabalhar de Deus começa no homem, exatamente no espírito do homem. Mas dentro dessa visão tricotomista existe uma outra parte no homem. Primeiro nós vimos o espírito, que é exatamente a consciência do homem. Aí depois nós temos a alma. O que seria a alma? Essa parte material seriam as vontades, os desejos, os sentimentos, as emoções, que é exatamente na alma, nessa parte material, onde nós temos aí a sede de tudo aquilo que o homem pratica, seja de bom ou de ruim, seria na sua alma. Então, por exemplo, a maldade estaria na alma, a bondade, o fazer algo bom também estaria na alma do homem, desde que essa sua alma ela esteja submissa ou não pelo Espírito de Deus, que começa a trabalhar no Espírito do homem. Então, ou seja, quando o Espírito Santo ou o Espírito de Deus, ele trabalha no Espírito do homem a ponto de fortalecer essa parte que leva o homem em contato com o seu Deus, e esse espírito ele passa a dominar a sua alma, a sua vontade, os seus desejos, as suas emoções, esse homem vai agir por meio do corpo de uma maneira que venha agradar a Deus e que também não venha ofender ao próximo. Mas quando o espírito do homem ele não é dominado por Deus e a alma do homem prevalece,
aí o homem irá manifestar os desejos da alma no seu corpo. Aí sim, o seu corpo irá praticar seja atos, nesse caso negativos, porém como uma influência, por estar debaixo da influência da alma. Então, nesse sentido aqui, eu quero fazer a leitura aqui de carne é fraca. Eu entendo nesse texto da Bíblia que quando a expressão aí carne é fraca fala exatamente dessa parte imaterial que dentro de uma visão tricotomista nós chamamos de alma, que é onde está a vontade, os desejos, as emoções, e geralmente há uma guerra constante, de acordo com a leitura paulina, entre o nosso homem carnal, que seria a alma, e o nosso homem interior, o homem espiritual, e há uma briga entre eles em querer fazer a vontade de Deus e a impossibilidade de fazê-la. Então, enquanto no nosso homem interior, o nosso espírito, principalmente daquele que teve um encontro com Deus, que houve esse despertamento, enquanto ele tenta buscar as coisas do espírito, fazer a vontade de Deus, há dentro dele também uma lei do pecado que opera na alma, que também o leva a desobedecer à voz de Deus, desobedecer o chamado divino. Então, nesse sentido, eu quero que você entenda essa expressão quando diz que o espírito está pronto. Em que sentido o espírito está pronto? Ou seja, o espírito sendo aquela parte onde Deus começa a trabalhar no homem, de fato, em todo aquele homem convertido, no qual o Espírito Santo atua no seu espírito. Esse seu espírito que já é a sede de Deus em todo homem, independente dele ser cristão ou não. Ele tem dentro de si essa parte que é a sua consciência, que mesmo ele não tendo uma iniciação religiosa, mesmo ele não sendo um ser, vamos dizer assim, cultural, entre aspas, de uma cultura dita como uma civilização, há dentro dele uma voz interior, um espírito, que o faz ter esse sentimento, ou melhor, esse senso do que é certo e do que é errado. Então, essa sensação do certo e do errado é exatamente uma manifestação do espírito do homem, da consciência do homem. Então, nesse sentido, essa parte imaterial que é o espírito do homem, quando ela é alcançada pelo Espírito de Deus, ela fica mais suscetível a fazer a vontade de Deus. Então, nesse sentido aqui, nós temos que entender que o Espírito está pronto exatamente quando Deus está trabalhando no Espírito do homem e esse Espírito de Deus está prevalecendo no Espírito do homem. E, por sua vez, o Espírito do homem está prevalecendo sobre a sua alma. O Espírito ele estará sempre pronto para fazer a vontade de Deus. Mas a segunda parte do texto diz que a carne é fraca. É fraca em que sentido? Tomando carne aqui como alma. Exatamente porque a nossa luta, a nossa guerra está exatamente na nossa alma. O próprio apóstolo Paulo diz que há uma lei dentro dele que o livraria da lei do pecado. Porque ele, com a consciência, ele queria servir a Deus, porém havia uma lei também dentro dele que o levava às vezes a fazer aquilo que ele não gostaria de fazer, que é exatamente a nossa alma. E nós temos que ter consciência que isso faz parte também da batalha espiritual interna que nós temos que enfrentar, que um dos maiores inimigos do homem é ele mesmo, é vencer a si mesmo. Então essa batalha é uma batalha contínua. Portanto, a nossa alma sempre ela vai querer pender para fazer a nossa própria vontade, para fazer a vontade, no caso, desobedecer à vontade de Deus, para distanciar da vontade de Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz que todo homem, toda a inclinação do homem é continuamente má. E essa inclinação para o mal está exatamente na alma. Então daí a necessidade do quê? Se eu deixo o Espírito Santo de Deus alimentar o meu espírito e ele está prevalecendo, então no sentido espiritual, o meu espírito está pronto, o meu espírito está forte, e nesse aspecto, em contraponto ao Espírito Santo e ao meu espírito que está sendo guiado pelo Espírito Santo, a minha alma estará o quê? Estará enfraquecida. Por quê? Porque o meu espírito é mais forte e aí eu estarei fazendo a vontade de Deus. Mas o contrário também é verdadeiro. Ou seja, uma vez que o Espírito de Deus não trabalha no meu espírito e que não há espaço no meu homem interior para a direção divina, o meu espírito ele fica como que adormecido, enfraquecido nesse aspecto, e a minha alma, que é que chama para o pecado, para fazer a minha própria vontade, ela acaba se fortalecendo. Então, nesse aspecto, a alma aí, que no caso é chamada aqui a carne é fraca em que sentido? Ela é fraca
porque ela é fraca para fazer a vontade de Deus, e aí leva o homem ao fracasso. Mas essa é, ao mesmo tempo que a alma ou a carne é fraca para fazer a vontade de Deus, ela é forte para distanciar ou para derrubar o homem da presença de Deus. Então, espero que eu esteja sendo entendido, que a ideia aqui da carne é fraca, é porque ela é fraca para fazer a vontade de Deus, e sendo fraca para fazer a vontade de Deus, ela se torna o quê? Ela se torna forte para fazer a vontade do pecado. Então, se o meu espírito está alimentado pelo Espírito de Deus, o meu espírito é forte e minha carne é fraca para o pecado, porque ela está submissa à vontade de Deus. Mas se no meu espírito Deus não está dirigindo o meu espírito está enfraquecido, a minha alma é forte, porém forte para o pecado, mas fraca para fazer a vontade de Deus. Daí a necessidade do texto mandar vigiar e orar. Por quê? Porque através da vigilância e da oração, eu vou estar fortalecendo o meu espírito e enfraquecendo a minha carne para que ela seja submissa a Deus, porque do contrário, se eu não vigio e nem oro, a minha carne ela se torna forte para o pecado e fraca para fazer a vontade de Deus, e aí certamente vem a queda espiritual. Então é por isso que o texto coloca que na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Bem, a verdade prática da nossa lição nos apresenta: a batalha espiritual é uma realidade bíblica que consiste na luta contínua da igreja contra o reino das trevas. Então, nós temos inimigos espirituais. Um dos inimigos que nós temos é a própria carne, a nossa carne, mas nós temos também as hostes espirituais da maldade, o próprio Satanás, o inferno, os anjos maus, os espíritos malignos. Eles são nossos inimigos ferrenhos, e nós temos uma constante batalha, que é a batalha da igreja contra o reino das trevas, o reino do mal. Bem, a leitura bíblica em classe, ela está aí em 1 Pedro, capítulo 5, versos 5 ao 9. Aí esse texto ele vai estar dentro do contexto depois aí do apóstolo ele passar alguns aconselhamentos para os presbíteros, ou os bispos, pastores, podemos chamar assim, das igrejas, quanto ao cuidado do rebanho, que eles deveriam cuidar do rebanho com amor, não como sendo dominadores, não como se fossem donos do rebanho. Então, depois de Pedro, aqui do escritor, ele ter passado esse conselho para os presbíteros, aí ele traz um conselho aí na sequência para os jovens e que serve para todos os demais. Então, aí o verso 5, ele vai começar aí do capítulo 5 de 1 Pedro, o verso 5 diz o seguinte: semelhantemente vós, aí dando um conselho agora aos jovens, semelhantemente vós, jovens, sede sujeita aos anciãos. Então aqui o texto está mostrando a necessidade dos jovens serem sujeitos aos anciãos, tomando ancião aqui como pessoas que têm maturidade, não necessariamente velhos, mas pessoas com maturidade, e também, é claro, por que não dizer, com mais idade do que os jovens também, mas que os jovens deveriam, assim como os presbíteros deviam honrar o seu ministério para com Deus, não tratando o rebanho como se fosse sua propriedade, da mesma forma os jovens eles deveriam, à semelhança da obediência que os presbíteros deviam a Deus, que os jovens eles deveriam sujeitar aos mais maduros, vamos dizer assim, aos anciãos. Jovens, sede sujeito aos anciãos, sede todos vós sujeitos uns aos outros, ou seja, sujeitando, a ideia da sujeição, da dependência um do outro. Isso aqui também é interessante, não só no sentido de dever o respeito ao outro, mas no sentido de se portar como estando na companhia de pessoas as quais uma dependem da outra. A ideia também nesse sentido, ser de todos sujeitos uns aos outros, revestir-vos de toda humildade. Isso aqui é muito interessante. Aqui o aconselhamento da necessidade de colocar em prática a humildade, que é exatamente um dos modelos que nós aprendemos de Jesus, que é ser manso e humilde de coração. Então, revestir-vos de toda humildade, ou de humildade, porque Deus resiste aos soberbos. Isso aqui é muito interessante. A ideia de Deus resistir aos soberbos. O que é você
imprimir resistência a alguma coisa, é você impedir que algo venha a acontecer. Então, resistir é exatamente pôr-se à frente e não deixar que algo aconteça. E o texto está dizendo que Deus, ele resiste ao soberbo, ou seja, aqueles que são soberbos, que querem, que não se contentam, ou que se acham melhor do que os outros, não se contentam com aquilo que têm, ou querem ir bem além do que eles podem, eles encontram em Deus uma resistência. Então daí a necessidade de nós entendermos que Deus, ele é maior, Deus, ele é o soberano, é ele quem deve governar a nossa vida, pois todo aquele arrogante, todo aquele que for soberbo, ele será resistido por Deus. E ai daquele que ter Deus como uma resistência. Então aqui o texto está aconselhando os jovens para que eles, não só os jovens, mas a igreja de um modo geral, para que possa revestir da humildade, porque Deus faz frente. Deus resiste ao soberbo, mas ele dá graça, ele dá favor aos humildes. Então, ao contrário do que acontece com o soberbo, que eles sofrem da parte de Deus uma resistência, a Bíblia diz que aos humildes Deus dá graça, dá liberdade, Deus expõe o seu favor para aqueles que se portam com humildade. Sendo assim, aí no verso 6, ele vai então aconselhar a igreja. Humilhai-vos, pois, então, diante disso, já que Deus dá graça ao humilde, aí o escritor aqui, o apóstolo, ele aconselha. Humilhai, pois, ou seja, ele conclui, então, dessa feita, portanto, humilhai, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Uma coisa também que eu faço questão de chamar a atenção, que de fato nós devemos nos portar com humildade, mas nunca esquecer de uma coisa, que a Bíblia manda que nós devemos humilhar debaixo da potente mão de Deus. Que muitos estão aí enganados e acham que devem se humilhar debaixo da mão do homem. É claro que a gente deve ser humilde, não devemos ser prepotentes, devemos ter a humildade de não querer sempre ter a razão, ou de sermos arrogantes em relação nas nossas relações interpessoais. É claro, isso é negativo. Mas também temos que ter muito cuidado, porque de fato nós não somos nem piores e nem melhores do que os outros. Nós somos todos seres humanos, todos somos filhos de Deus, e se nós temos que nos humilhar debaixo das potentes mãos de Deus. Não é debaixo do teu chefe religioso, do teu guru, do teu pastor, do padre, ou de quem quer que seja, que quer dominar o rebanho a qualquer custo. E olha que esse texto aqui, ele abre esses ensinamentos. Aqui Pedro, e aqui o apóstolo Pedro, ele abre esses ensinamentos, primeiro exortando aos presbíteros, aos pastores, que eles não usassem de dominação sobre a igreja, porque a igreja era de Cristo, e ela é de Cristo. Então aqui o texto diz então, portanto, humilhai-vos debaixo das mãos de Deus. Então você deve respeito à sua liderança, sim, mas importa obedecer a Deus do que aos homens. Uma coisa é o respeito, uma coisa é você se colocar no seu lugar, outra coisa é você se humilhar debaixo das mãos de homem que não respeita sequer o próprio Deus ou o chamado que eles dizem ter recebido da parte de Deus. Então grave esse conselho aí no teu coração. Você tem que se humilhar debaixo das potentes mãos de Deus e não debaixo das mãos de homens, porque você tem um valor. Ninguém é melhor do que ninguém. E no reino de Deus só há lugar para servo, não há lugar para senhor no reino de Deus. O teu líder, o teu pastor, a tua autoliderança do grupo que você pertence, se ele não se portar como servo, não há lugar para ele no reino de Deus. Porque antes de ser um pastor, é necessário que a liderança também ela seja uma ovelha. Não estou incentivando ninguém aqui ao desrespeito, à rebeldia, não é isso. O que estou colocando é que, de fato, nós temos que aprender à luz da palavra de Deus, que o chamado de Deus, tanto para membros, quanto para congregados, quanto para líderes e liderados, é que todos devem humilhar debaixo da potente mão de Deus. Portanto, voltando ao texto, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo, ou seja, no seu tempo, no tempo de Deus, ele venha vos exaltar. Aí o verso 7. Lançando sobre ele, sobre quem? Sobre Deus. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, ou seja, toda a preocupação, tudo aquilo que te incomoda, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Isso é muito interessante, por quê?
diz aqui o texto que nós devemos lançar os nossos cuidados sobre Deus, sabendo que Deus ele cuida de nós. Talvez nós venhamos a passar por alguma dificuldade e até mesmo já nos expomos diante do Senhor e achamos que nós estamos sozinhos, mas o Senhor ele cuida de nós. Só que o socorro de Deus, o socorro da parte de Deus, ele vem no tempo certo. Deus não demora e também não vem apressado. Deus vem no tempo certo. Então, quando o texto nos aconselha a lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós, nós devemos descansar nisso. Se eu tenho apresentado as minhas ansiedades, as minhas preocupações, os meus cuidados, eu tenho lançado nas mãos do Senhor, eu devo descansar que o Senhor está agindo, o Senhor está cuidando, ainda que eu não esteja percebendo, mas o Senhor, ele cuida de nós. Portanto, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Verso 8, sede sóbrios. O que é ser sóbrio? É exatamente ser consciente e não estar entorpecido por um alto, quem sabe uma autovaloração, estar entorpecido por um conceito que não diz respeito à sua realidade. E aqui o texto nos ensina exatamente, olha, sede sóbrio, ou seja, sede sãs, sede conscientes, não estejam fora da realidade. Estejam vigilantes, também a ideia da sobriedade. Quem está sóbrio está atento, está vigilante. Então o texto nos ensina isso, olha, sede sóbrio, sejam sadios, vigiai. Sede sóbrio, estejam atentos, não estejam fora de si. Isso aqui é muito interessante, por quê? Porque nós estamos tratando essa lição, tratando de batalha espiritual. É necessário que nós tenhamos sobriedades em saber que nós estamos em meio a uma grande guerra espiritual. E nessa guerra é necessário que nós estejamos sóbrios. Nós não podemos estar entorpecidos, embriagados, cegos, sem a condição de raciocinar diante da realidade espiritual. Portanto, o texto ele nos chama a essa atenção. Sede sóbrios, vigiai. Por que a necessidade de ser sóbrio e de vigiar? Ele vai dizer aqui na sequência do texto, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor do que o teme e o livra de todo mal. Mas o texto aqui está dizendo que o diabo, o nosso adversário, ele anda em derredor. Ou seja, procurando uma brecha, um momento, quando nós descuidamos da nossa vida espiritual, quando nós tiramos nosso foco de Cristo, ele anda procurando essas brechas para nos tragar. Daí a necessidade da vigilância, de nos mantermos sempre perto de Cristo e fazer questão de que Cristo esteja sempre ao nosso redor. Portanto, sede sóbrio, vigiai, porque o vosso adversário anda em derredor, bramando como um leão, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Aí o verso 9, ao qual resistir firmes na fé. Então o elemento de resistência no mundo espiritual é exatamente a nossa fé. E a nossa fé está em Deus, a nossa fé é o próprio Jesus, que ele é o autor e o consumador da nossa fé. É para quem nós devemos estar com os nossos olhos voltados, postos os nossos olhos em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Portanto, o qual, no caso ao diabo, resistir firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo. Ou seja, todos aqueles que são servos de Deus, todos aqueles que se colocaram a serviço de Deus, que têm Deus como um pai, que tomaram a decisão de andar lado a lado com Cristo, eles sofrem perseguição. O diabo tem lhes infringido ameaças e é necessário que eles estejam resistindo firme na fé. E durante todo o tempo em que nós estivermos nessa vida, nós temos a necessidade de estar resistindo às forças espirituais da maldade. Isso nós nunca devemos esquecer, isso, porque é uma realidade com a qual todos nós temos que conviver constantemente.
A realidade de saber que nós temos um inimigo que a todo custo ele quer nos retirar dos braços de Jesus. Daí a necessidade de estarmos firmes, resistindo na fé, como a Bíblia nos apresenta, sujeitar a Deus, resistir o diabo, que ele fugirá de nós. Então a ideia da resistência a Deus, ao diabo, melhor dizendo, ela só é possível se nós estivermos blindados pela presença de Deus. Então é a presença de Deus que nos dá condição de resistirmos à presença do diabo. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Bem, vamos então para a lição, o comentário da lição. A introdução da lição nos apresenta: a batalha espiritual é o tema do trimestre que estamos iniciando. Mas existe uma onda extravagante que surgiu na década de 1960 e que tenta se passar por batalha espiritual. Então aqui ele já vai, o comentarista aqui ele já chama a atenção que será esse o tema, a batalha espiritual será o tema da lição, mas que uma onda desde a década de 60, 1960, uma onda extravagante que surgiu aí em torno da questão da batalha espiritual, mas que de fato tem distorcido o verdadeiro sentido do que é a batalha espiritual. Daí o porquê da lição, para trazer um esclarecimento sobre, no caso, tais posturas. Então, a presente lição, ela apresenta um equilíbrio doutrinário que se virá como ajuda para ninguém subestimar o assunto. Então, não se deve subestimar a realidade da batalha espiritual, mas também não devemos entrar pelo caminho do esoterismo, do ocultismo e outros caminhos que o ocultismo, que alguns têm entrado, buscando textos isolados da Bíblia, isolados do seu contexto, para defenderem alguns pontos de vista dentro da questão da batalha espiritual. O primeiro tópico da lição nos apresenta aí o título principal: a batalha espiritual. A autêntica batalha espiritual tem fundamento, a autêntica batalha espiritual tem fundamentos bíblicos, mas nem tudo que se diz ser batalha espiritual tem sustentação nas Escrituras. Então, a batalha espiritual no sentido legítimo, dessa guerra que há no mundo espiritual, que nossa guerra não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados, as potestades, isso de fato é uma batalha no mundo espiritual, uma batalha no nosso interior, da nossa alma e do nosso espírito, brigando um para fazer a vontade das coisas do mundo, outro para fazer a vontade de Deus, mas nós devemos ter cuidado que nem tudo que se diz aí de batalha espiritual tem sustentação à luz da palavra de Deus. E essa primeira lição ela já dá um pontapé inicial nesses esclarecimentos. Aí o primeiro subtópico desse primeiro tópico da lição, ele nos apresenta o conceito de batalha espiritual. Vamos ver o que a lição aqui nos apresenta. A Bíblia afirma que todo mundo está no maligno. Então a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então se o mundo jaz no maligno e nós estamos no mundo, apesar de não sermos no mundo, nós já estamos necessariamente envoltos em uma batalha espiritual, uma vez que o mundo jaz no maligno. Assim existem seres malignos e espirituais que desde o princípio conspiram contra Deus e contra a humanidade, para a destruição e o caos no mundo. Nós vemos aí, isso é sabido de todo mundo, que há hostes espirituais da maldade que têm levado os homens a se afastarem de Deus e a se destruírem. E a igreja está dentro desse contexto, dentro dessa batalha, e ela não pode menosprezar, ela não pode recuar diante dessa batalha que é uma realidade. Primordialmente, os demônios existem. Eles são reais e manifestam-se de várias maneiras. Em princípio, nas pessoas possessas. E tais espíritos precisam ser expulsos. Sabemos que há possessão espiritual. A princípio, os demônios eles se manifestam em pessoas. E aí tem o papel da igreja, que foi chamado para, no nome de Jesus, expulsar os demônios. Mas além de usarem as pessoas no sentido da possessão, as forças malignas também estão aí por trás agindo nos projetos que os homens têm feito, não necessariamente estando possessos, mas influenciando ou tentando influenciar as decisões do homem na política, nas questões seculares de um modo geral. E nós, como igreja, temos que estar atentos a tudo isso. Por conseguinte, os cristãos
se opõe a essas forças malignas pela pregação do Evangelho, a oração e o poder da palavra de Deus. A essa oposição dos crentes denominamos de batalha espiritual. Então, o que é a batalha espiritual? É toda batalha contra o pecado. Toda vez que nós nos levantamos contra o pecado para combater algo que vem de encontro à palavra de Deus, nós estamos numa batalha espiritual. E isso pode ser dentro da nossa casa, no colégio, na universidade, no trabalho, na vizinhança. A batalha espiritual ela está aí. E toda vez que nós nos portamos como mensageiros de Deus, nós temos que ter consciência que nós estamos diante de uma batalha espiritual. Então, num sentido bíblico, o conceito de batalha espiritual está exatamente nisso. É a luta contra o pecado. Onde manifesta o pecado e a graça de Deus, ela vai estar lutando contra o pecado. E isso nós fazemos através da oração, através do poder da palavra de Deus, através do evangelismo, através do testemunho. Isto é batalha espiritual. O subtópico 2 vai apresentar aí sobre a batalha espiritual uma realidade bíblica. O tema principal da primeira epístola do apóstolo Pedro é o sofrimento do crente por causa do nome de Jesus Cristo. Então esse é o tema principal da primeira epístola de Pedro, é o crente sofrer por causa de Cristo. E esse sofrimento não é nada mais, nada menos do que uma batalha espiritual. Esse sofrimento resulta da nossa contínua luta espiritual contra o pecado e contra o indiferentismo religioso. Então, o pecado, a religiosidade, tudo isso são batalhas que nós temos que enfrentar. Mas, ao encerrar a sua epístola, o apóstolo esclarece que tudo isso parte de quem? De Satanás e seus agentes. E aí o verso 8. Sede sóbrio, que nós já lemos, sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Daí a necessidade da sobriedade, de estarmos direcionados pelo Espírito de Deus. Subtópico 3. O que não é batalha espiritual? Vimos aqui, a batalha espiritual é a luta contra o pecado. O que não é batalha espiritual? Vamos ver aí no subtópico 3. Subtópico 3. O que não é batalha espiritual? O que geralmente se chama de batalha espiritual, por alguns, é um modelo não bíblico e nocivo à fé cristã. Os mentores dessa doutrina saem pegando textos isolados da palavra, pinçam a Bíblia aqui e ali e adaptam as passagens selecionadas para ajustá-las às suas próprias experiências espirituais. Trata-se de uma cosmovisão abrangente de culturas antigas. Então esses propensores desses campos de batalhas espirituais, para defenderem as suas leituras, as suas ideias, saem pegando textos da Bíblia, mas isso, em síntese, trata de quê? A lição aqui, o comentarista é bem feliz, vão dizer que isso trata-se de uma cosmovisão abrangente de culturas antigas, uma mistura de culturas antigas, como a da Mesopotâmia e a do Egito, influenciada pela magia e pelo ocultismo. Então, muitas dessas visões de batalhas espirituais da modernidade são nada menos do que uma nova versão, uma influência, ou um resultado, ou uma mistura, ou uma face desses movimentos já bem antigos, dessas culturas, dessa cosmovisão cultural, já prevalecia lá na Mesopotâmia, no Egito antigo, e pela influência da magia e do ocultismo. Então, daí o perigo de se trabalhar com essa questão da batalha espiritual. Quando você foge da Bíblia com base em uma experiência que alguém teve, como sobrenatural, e aí entra o ocultismo no meio, as visões, as revelações, isso tudo acaba dando lugar a muita coisa que vai de encontro aos preceitos da palavra de Deus. Era, na época, um mundo cheio de forças ocultas, esse contexto da Mesopotâmia e do Egito, dessa influência da magia e do ocultismo, era, na época, um mundo cheio de forças ocultas, em que os homens viviam procurando se proteger de deuses e demônios malévolos. É uma estrutura muito próxima do ocultismo contemporâneo. Então, aquela estrutura antiga do Egito Antigo é muito próximo do ocultismo contemporâneo, com a doutrina o quê? Com a doutrina dos espíritos territoriais, maldição hereditária ou de família, e com os rituais de libertação. Então, aqui o texto já está nos sinalizando
que o que hoje é chamado em muitos lugares de batalha espiritual, exatamente com essas denominações de doutrina dos espíritos territoriais, que em cada território é um espírito que tem direito legal sobre aquele território, que é uma maldição hereditária que vai passando de família a família, de geração a geração, e que há rituais que devem ter uma regressão para que se quebre essas maldições. Então tudo isso tem muito aproximação com aquilo que já aconteceu no mundo antigo do Egito, com aquelas questões daquelas culturas egípcias antigas, muito ligada ao ocultismo, à magia. Então tudo isso tem ganhado um novo corpo, uma nova maneira de ver na atualidade. Isso é muito perigoso, porque isso vem travestido como sendo batalha espiritual, mas na verdade é uma batalha espiritual não à luz do que a Bíblia ensina que nós temos que batalhar. Mas muitas vezes é mais um certo ocultismo que tem envolvido as pessoas em determinadas práticas que mais as estão afastando de Deus e as aproximando do reino das trevas e fugindo do verdadeiro conceito da luta e da maneira como nós devemos guerrear as batalhas espirituais. Aí vem o tópico 2, ele vai estar esclarecendo agora melhor essas maneiras de leituras que se tem dado quanto à batalha espiritual. Então o tópico 2 da lição apresenta principais crenças da pseudo-batalha espiritual. Então essa pseudo-batalha espiritual, ela tem algumas crenças. Quais são essas principais crenças dessa pseudo, ou seja, dessa falsa batalha espiritual? Uma delas é o mapeamento espiritual, que há um mapeamento que é necessário na batalha espiritual, que cada território há uma potestade que toma conta, então é necessário, em primeiro lugar, que se tenha um mapeamento territorial para que se conheça quais são as potestades, os domínios, para que se possa, então, começar o trabalho da libertação espiritual. Então isso é algo muito complicado, muito perigoso e que não tem base bíblica. Pode-se pegar um texto ali, outro acolá, para tentar apoiar, mas não trazer como um dogma ou como uma doutrina generalizada. Isso é muito perigoso. Então, as principais crenças dessa pseudo guerra, batalha espiritual, uma delas é o mapeamento espiritual, outra é a maldição hereditária, que é a questão de família para família, e uma outra questão também bem complicada dentro dessa questão da crença dessa pseudo batalha espiritual, guerra espiritual, é que um salvo ele pode ser possuído por um demônio. Isso é bem complicado, porque a Bíblia diz que ninguém pode servir a dois senhores. No nosso coração só tem um trono, e esse trono ou Deus ou o diabo ocupa. Então não há como dividir o trono do nosso coração entre Deus e o diabo. Então pode o salvo ele ser possuído por demônio? É uma outra questão bem problemática, que é um ponto, vamos dizer assim, que é uma das crenças dentro dessa pseudo-batalha espiritual. Então, bem, aí o comentarista aqui, o pastor Ezequias, ele vai traçar comentários aí a essa primeira crença da pseudo-batalha espiritual, que é o mapeamento espiritual. Vamos ver o que nós temos aqui. A doutrina consiste na crença de que Satanás designou seus correligionários para cada país, região ou cidade. Isso aqui é essa crença que Satanás, que seria o príncipe dos demônios, que ele distribuiu entre os seus correligionários, aqueles que dão apoio ao seu governo satânico, que ele distribuiu cada um em uma região, um determinado país ou uma determinada cidade. Em primeiro lugar, eu já quero retrazer a minha posição diante disso, é que o próprio Satanás ele está debaixo do domínio de Deus. Ele só vai até onde Deus o permite ir. Uma outra coisa também interessante, nós observamos que Satanás ele não é onipotente, ele não é onipresente, ele não é onisciente. Ele está debaixo do domínio de Deus e ele só faz aquilo que Deus determina no sentido que dentro dos limites que Deus estabeleceu. Ele não tem essa liberdade para fazer o que bem quer, o que bem entender, ou muito menos para estar rateando cidade, país, territórios para poder dominar. Satanás ele age debaixo da limitação dada por Deus. Não é ele que rateia ou ele que distribui. Apesar que a Bíblia fala que
o mundo jaz no maligno, sim, o homem jaz na influência maligna. Mas isso não quer dizer que cada país, cada cidade, cada região, existe lá um ser, um demônio, um ser específico que foi estabelecido por Satanás naquela região. Não, não creio nisso, não tem base bíblica, porque o próprio diabo, ele é, como diz o escritor, o diabo de Deus, ou seja, ele é um servo de Deus no sentido de que ele só faz aquilo que Deus determina, ou seja, ele só vai até onde Deus o determina. Ele está dentro dos limites, mesmo da maldade, dentro dos limites estabelecidos por Deus, porque Deus ele continua tendo controle sobre o mundo, sobre o inferno, sobre tudo. Deus tem controle absoluto. Bem, então, voltando aqui, o mapeamento espiritual. A doutrina consiste na crença de que Satanás designou seus correligionários para cada país, região ou cidade. O evangelho só pode prosperar, segundo essa visão, o evangelho só pode prosperar nesses lugares quando alguém cheio do Espírito Santo expulsar esse espírito maligno. Um homem cheio do Espírito vai expulsar esse espírito maligno. Em decorrência, surgiu a necessidade de uma geografia espiritual, ou seja, um mapeamento espiritual. Agora, como é que se faz esse mapeamento é com outra coisa a ser explicada. Então, teria que ter alguém com essa capacidade de fazer um mapeamento espiritual, geográfico, para saber qual é o demônio, em que região ele está, para daí começar a trabalhar. Algo totalmente antibíblico, que não tem nenhuma base bíblica para se sustentar. Então, em decorrência disso, já nessa cidade, de uma geografia espiritual, um mapeamento espiritual, os espíritos territoriais são identificados por nomes. Então, quem faz esse mapeamento identificaria os espíritos, no caso, territoriais por nome, que eles mesmos teriam que revelar. Esses espíritos mesmo, e olha que Satanás é o pai da mentira. Isso não é uma mera observação. Então, esses mesmos espíritos teriam revelado o nome com as respectivas regiões que eles supostamente comandam. Essas pessoas acreditam que tudo isso se baseia na Bíblia. E aí, essas pessoas que defendem essa questão do mapeamento espiritual, esses defensores, propensores dessa batalha espiritual, vai pegar alguns textos da Bíblia isolados para poder defender, no caso, essa tese, para poder defender essa ideia. E aí um dos textos que toma por base está em Daniel, capítulo de número 10. Daniel 10, vale lembrar que Daniel ele é um livro bastante emblemático, ele é um livro de um cunho escatológico muito grande e também ele não pode ser um livro estudado de maneira isolada, pegando textos isoladamente a fim de defender nenhuma ideia. Isso é muito perigoso, muito perigoso. Então, para quem defende esse mapeamento espiritual, vai usar aí o livro de Daniel, capítulo 10, verso 13 e 20. Daniel, capítulo 10, verso 13, diz assim: Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu obtive vitórias sobre os reis da Pérsia. E aí o verso de número 20. E ele disse: Sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe da Pérsia, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Então aqui nós temos um texto bastante emblemático que nos apresenta aqui um panorama profético do livro de Daniel, quando Daniel orava para entender algumas profecias da parte de Deus, que ele orava a Deus, e aqui o texto nos apresenta que o anjo, o mensageiro, que segundo um contexto maior, alguns dizem ser o anjo Gabriel, que é o anjo mensageiro, a Bíblia não está dizendo aqui, mas dentro de um contexto maior, a Bíblia coloca como sendo o anjo mensageiro, ele vem trazer a mensagem para Maria. Em outros momentos, então sendo provavelmente o anjo Gabriel, e que ele, ao trazer essa mensagem, esse anjo de Deus, ao vir trazer a mensagem, ele sofreu uma resistência pelo príncipe da Pérsia. Esse anjo de Deus, ele diz aqui o texto que foi necessário que houvesse um outro anjo, que era Miguel, que é o anjo guerreiro, é o protetor, segundo a escatologia, é o protetor da nação de Israel. Então foi necessário que viesse esse outro anjo para batalhar contra esse príncipe da Pérsia,
para que dessa forma o anjo mensageiro ele trouxesse a resposta da oração para Daniel. E aí cá no final, no verso 20 que nós lemos, ele diz que ele voltaria, mas que assim que ele saísse, um outro príncipe, o príncipe da Grécia, viria, no caso, para também essa batalha, no caso no mundo espiritual. A primeira coisa que nós temos que entender aqui, que esta guerra aqui, quando fala dessa batalha, mais o príncipe do reino da Pérsia, que certamente aqui está se referindo a um ser, faz uma referência também a um ser sobrenatural, aí no caso um anjo caído, colocado, que tentava influenciar a região da Pérsia, como ele coloca aqui, é o príncipe do reino da Pérsia, então era alguém que tentava influenciar os destinos dos governos do rei da Pérsia. Então era um ser sobrenatural que tentava levar os reis da Pérsia a se opuserem à vontade de Deus, ou seja, no caso esse príncipe era um anjo mau. Mas é interessante nós observarmos aqui no texto, é que quando aqui as palavras desse mensageiro, quando ele diz o seguinte: mas o príncipe do rei da Pérsia me resistiu, houve uma resistência desse mensageiro celeste, me resistiu por 21 dias, porém Miguel, esse outro mensageiro, esse anjo guerreiro, melhor dizendo, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Então ele venceu essa influência no mundo espiritual. A primeira coisa que nós temos que observar aqui, que isso aqui não pode ser tomado como um versículo de batalha espiritual dentro do que é chamado aqui dessa pseudo-batalha espiritual, porque nessa batalha aqui, onde o anjo está falando, esse anjo que veio trazer a resposta para Daniel, não há nenhuma relação aqui de anjos com homens. Nessa batalha, não há homens lutando com anjos, é uma batalha apenas no mundo espiritual. Então é diferente, totalmente diferente de mapear uma determinada região e alguém ir lá, um homem cheio do poder de Deus, ir lá e expulsar o demônio e amarrar Satanás, tirar daquele território. Isso não tem nada a ver com isso. Aqui o anjo, né, dentro dessa resposta a Daniel, o anjo está falando de algo que aconteceu no mundo espiritual e que não teve nenhuma participação nessa batalha, nenhuma participação no caso de Daniel ou do ser humano. Então, em primeiro lugar, totalmente descartável usar esse texto como sendo para justificar que nós temos que travar a batalha espiritual e que há território, que nós temos que mapear a geografia satânica para daí orarmos, expulsarmos aquele principado daquele lugar. Esse texto não dá base para isso. Aí nós temos aí na sequência um outro verso também utilizado, que está no livro de Marcos, capítulo 5, Marcos capítulo 5, verso 10, que é um texto aqui que o comentarista ele vai usar aqui para, de certa forma, rebater os que tomam esse texto de Daniel como uma maneira aí até mesmo de... Mas é mais abaixo, no livro de Isaías também ele vai apresentar isso, mas nesse texto aqui é bom nós determos em cada texto por vez, para não confundirmos. Então Marcos capítulo 5, verso de número 10, Marcos 5, verso 10, nos diz o seguinte, Marcos capítulo 5, verso 10. E rogou-lhe, isso aqui também é um texto muito interessante, e rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora daquele país. Olha, nós vimos o primeiro texto utilizado para esses que defendem essa batalha espiritual, esses pseudos batalhadores espirituais, usou o texto de Daniel para falar lá do rei da Pérsia, do príncipe da Pérsia, para colocar como se fosse uma batalha entre homens e demônios, mas nós já vimos que não se sustenta. Esse texto aqui, de Marcos capítulo 5, verso 10, fala exatamente de um momento quando Jesus teve um encontro com um endemoniado gadareno, de Gadara. E naquele momento, quando Jesus entra lá naquela terra, na terra dos gadarenos, e ali tinha um endemoniado gadareno, ele vai expulsar o demônio daquele homem. E naquele momento, aquele demônio, ele percebe que pela ordem de Jesus, e que eles reconhecem Jesus como Filho de Deus, e eles sabiam muito bem, eles conheciam que haverá um tempo onde Satanás e os seus anjos serão lançados no abismo, no lago de fogo, e eles percebendo a presença de Jesus, eles pedem para não serem lançados naquele momento
no caso ali nas trevas, no lago de fogo, nesse castigo eterno, exatamente porque não seria ainda o tempo. Então eles pedem, olha, viesse nos atormentar antes do tempo, já conscientes de que haverá um tempo que eles serão atormentados e que Jesus é o Senhor. Jesus como Deus encarnado, os haveria de lançar no lago de fogo para atormentar. Então aqui eles vão, aqui no verso 10, e rogou-lhes, por causa dos demônios que estavam naquele homem demoniado, e rogou-lhe encarecidamente que não mandasse para fora do país. Ou seja, a ideia aqui de não mandar para fora da região, do país, não é necessariamente, ou não é, melhor dizendo, como querem esses que fazem o mapeamento espiritual, como se não, ali era uma região dominada por aqueles espíritos e que ele estava pedindo Jesus para não os tirar daquela região. E aí, no caso, Jesus ia expulsar daquela região, então aquela região ia ficar livre para a ação do Espírito. Não, aqui não tem nada a ver com isso. Pelo contrário, esse texto aqui, quando, no caso aqui, essa legião, esses demônios que estavam nesse homem, eles perceberam a presença de Jesus e sabiam muito bem que no futuro eles seriam atormentados, eles seriam lançados no lago de fogo, eles pedem para que não os mandasse para aquele lugar de tormento naquele momento, porque eles sabiam que não era ainda o momento. Então eles pediram, e porque Jesus atendeu, no caso o pedido daqueles demônios, isso é uma outra questão a se discutir. Mas o certo é que o texto aqui nos coloca que naquele momento ali passeava uma manada de porcos ali, no caso uma vara de porcos, e enquanto aqueles porcos pastavam, eles pediam que, olha, não nos mande para o abismo agora, mas nos permita entrar, no caso, naqueles animais, nessa região, no caso, ocupar esse corpo, ou o corpo desses animais, já que os demônios não têm corpos. Então naquele momento ali Deus permitiu, Jesus permitiu que eles entrassem naqueles porcos. Mas isso aqui não dá base para dizer que ali era um território mandado por aqueles demônios e que eles estavam pedindo ali para não expulsar eles daquele território e que mandassem eles para outro território. Não tem nada a ver com isso. Simplesmente eles temiam porque eles sabiam que chegaria o tempo em que eles seriam lançados no abismo eterno e eles estavam pedindo a Jesus que não os atormentasse antes do tempo, e pede a permissão para entrar naqueles porcos. E toda aquela manada de porco, aquela vara de porco, todos aqueles porcos se lançaram no precipício, no mar, e morreram. Mas isso também é um texto usado para esses que defendem aí essa pseudo-batalha espiritual, esse mapeamento espiritual, mas é um texto tomado fora do seu contexto. Uma outra crença dentro dessa pseudo-batalha espiritual é a questão da maldição hereditária. Vamos ver o que nós temos aqui na lição. Maldição hereditária. A doutrina resume-se nisso. Se uma pessoa tem problemas com adultério, pornografia, divórcio, alcoolismo ou tendências suicidas, é porque no passado alguém de sua família, não importa se avós, bisavós, tataravós, teve esse problema. Então olha a ideia aqui da maldição hereditária, que o escritor dá só um exemplo, aqui o comentarista dá só um exemplo, e aí ele cita o exemplo aqui no caso, se alguém, por exemplo, teve um problema com adultério, aí pornografia, aqui ele dá alguns exemplos, melhor dizendo, problema com adultério, pornografia, divórcio, alcoolismo, uma tendência para o suicídio, se alguém tem isso, é porque ele herdou de algum parente seu, ainda que seja o seu tataravô. Mas aí teria que fazer o quê? Teria que fazer uma regressão para chegar até essa geração dessa pessoa que deu essa brecha, que cometeu esse pecado, para lá então ser quebrada essa maldição, para que essa maldição pudesse atingir a geração, no caso, presente. Seria uma espécie de uma regressão e uma espécie aí de uma volta ao passado, algo totalmente, podemos dizer assim, inadmissível à palavra de Deus, como se fosse uma espécie de uma procuração para perdão. Isso totalmente inaceitável diante de Deus. Então seria isso a questão da maldição. Então não importa. Aí desse modo, a pessoa afetada pela maldição hereditária, no caso no presente, ela deve em primeiro lugar descobrir em que geração seus ancestrais deram lugar ao diabo. Uma vez descoberta a tal geração, pede-se perdão por ela.
Ou seja, não é pedir perdão por mim, pela pessoa afetada no presente, mas é pedir perdão a Deus por aquela geração. Quando a Bíblia diz que cada um prestará conta diante de Deus. O pai não vai dar conta do filho, nem o filho do pai. Mas nesse caso aqui, para a quebra da maldição hereditária, seria necessário descobrir qual foi essa geração que deu lugar ao diabo, e aí então pedir a Deus perdão por aquela geração que cometeu o pecado. Pedir-se perdão por aquela geração, e dessa forma a maldição de família será desfeita. É uma espécie de perdão por procuração. Uma espécie de um perdão por uma procuração, muito parecido com o batismo pelos mortos praticados pelos mórmons. O batismo pelos mortos é uma prática já também milenar, em que a pessoa, no caso, se um morto ele morreu e não era batizado, aí um parente pode fazer esse batismo simbólico, como se batizando pelos mortos para poder remir os pecados de um morto. Algo totalmente descabível e infundado à luz da palavra de Deus. Os que defendem essa doutrina pegam alguns textos das Escrituras e buscam em busca de sustentação bíblica. Aí um dos textos, nós vamos ver aí no livro de Êxodo. Êxodo, capítulo de número 20, verso 5. É um dos textos tomado para sustentar isto, Êxodo 20, o verso 5, quando nos diz assim, Êxodo capítulo 20, verso de número 5. Não adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor. Eu falo em relação às imagens de escultura, que essa proibição lá nos 10 mandamentos de Êxodo 20. Aí o verso 5, não adorarás e nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais, esse texto mais especificamente que está usado, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Então o texto está dizendo aqui, Deus falando aqui a Moisés, dando os mandamentos, que não deveria se dobrar diante de imagem de escultura, porque Deus ele é um Deus zeloso, e que ele visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração, só que daqueles que me aborrecem. Então aqui, esse texto aqui eu posso tomar para falar de maldição hereditária? Para suscitar na Bíblia? Não. Em primeiro lugar, porque o texto aqui está dizendo que Deus é um Deus zeloso e que ele, no caso, visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 4ª geração daqueles que o aborrecem. Porém, à luz da Bíblia, quando uma pessoa tem um encontro com Cristo, nenhuma maldição mais há poder sobre ele, porque ele não está mais enquadrado dentro da geração que aborrece. Ah, mas o pai aborrecia, a mãe, o avô, o bisavô, mas se ele se converte a Cristo, ele não faz parte dos pecados da família. Porque a ideia aqui é o seguinte, a ideia do texto aqui na Bíblia é que uma geração debaixo do pecado acaba influenciando, gerando outra geração, por quê? Porque vivem debaixo do mesmo pecado, ou seja, não que sejam obrigados, que há um determinismo, mas porque as práticas dos pais, há uma tendência dos filhos, e aí a descendência repetir as práticas. Então aqui é chamado o quê? Daqueles que aborrecem. Então uma tendência do homem seguir o meio. Porém, não, é como se nós disséssemos aqui que, por exemplo, alguém que tem um pai bêbado, ele é obrigado também a ser um bêbado? Ou um pai que seja um marginal, ele é obrigado a ser um marginal? Não. Então, alguém que vem de uma geração que aborrece a Deus, ela não é obrigada a aborrecer a Deus. Ela pode dar lugar a Deus e simplesmente, se ela não aborrece a Deus, Deus não a visitará com nenhuma maldição, uma vez que o motivo da maldição não existe. Então não é essa questão de ir lá buscar numa geração onde começou para que quebre lá atrás, para que agora em cadeia venha passando, é algo tão absurdo. Porque imagine, eu vou quebrar lá a primeira geração, aí esse perdão que eu vou pedir em nome dessa primeira geração vai servir para todas as outras gerações até chegar a mim. É algo totalmente absurdo à luz da palavra de Deus. Então, e o detalhe aqui, não é um mero detalhe, melhor dizendo, quando diz aqui, daqueles que me aborrecem.
Então, alguém que não aborrece a Deus, que teve um encontro com Cristo, não faz parte da geração que aborrece a Deus. Portanto, esse texto também ele não pode ser usado para defender essa questão da maldição hereditária. E aí, no livro de Isaías, capítulo 8, verso 19, vamos ler esse texto que é bastante interessante. Isaías, capítulo 8, verso 19, eu vou ler aqui numa outra versão, nos diz o seguinte, Isaías 8, 19. Quando vos disserem, aqui Isaías já, é como se Isaías está aqui exatamente trazendo um ensinamento que vai exatamente coindizer com aquilo que a Bíblia ensina, no sentido de um contexto mais geral, e esclarecer também esse texto do livro de Êxodo 20, para aqueles que tomam como sendo uma maldição hereditária. Aqui esse texto de Isaías vai dizer o contrário. Em que sentido? Vai negar que existe, no caso, espírito maligno que atua na família? Não, mas olha o que o texto nos diz. Quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares. Em outra versão pode ser diferente, vou ver aqui numa outra versão, Isaías, capítulo 9. Vamos ver o que nós temos aqui. Numa outra versão, Isaías, capítulo 9, verso de número 19, diz assim. Isaías 9, 19. Isaías... Deixa eu ver aqui. Isaías 9, 19. Isaías 9, versículo 19. Aqui, vou ver bem aqui, porque esse texto aqui, Isaías 8. Melhor, Isaías 8, 8 e 19. Isaías 8, 19. Nessa versão diz: quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos. Aí nessa versão, essa na versão na Bíblia anotada, nos traz aqui, olha, quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos. Já nessa, uma versão aqui, Almeida, versão revisada da tradução de Almeida, ela vai dizer o seguinte: quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares. Lá fala necromantes, aqui espíritos familiares. Então vamos ler o contexto aqui. Quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os feiticeiros, os que childreiam e murmuram, cantam e murmuram, respondei. Quando houvesse convite para consultar os necromantes, espíritos familiares, olha o que Isaías está ensinando, respondereis. Acaso não consultará um povo a seu Deus? E aqui Deus com letra maiúscula. Ou seja, acaso o povo de Deus não tem que consultar a Deus? Acaso não consultará um povo ao seu Deus? Acaso a favor dos vivos consultará os mortos? Aqui é essa forma de questionamento, ou seja, aqui dentro da maldição hereditária, usa esse texto para dizer o quê? No texto anterior de Êxodo 20, fala da geração, da quarta geração. Eles usam isso, mostrando que deve-se buscar a geração onde houve a falha e pedir perdão em nome daquela geração, para que em nome daquela geração que já passou, que já morreu, os vivos, no caso, a geração recente, possam alcançar o perdão. O texto aqui, Isaías 8, 9, 19, está exatamente condenando isso. Condenando, quando diz, acaso não consultará um povo a seu Deus? E aí é uma pergunta que está afirmando, dentro do contexto, que sim, o povo deve consultar seu Deus. Acaso a favor dos vivos consultará os mortos? Não. Que a própria Bíblia está condenando. Quando vos disserem consultar os espíritos e feiticeiros, vocês devem responder dessa forma. Por quê? Porque um povo deve consultar o seu Deus, e não consultar os feiticeiros ou consultar os mortos em favor dos vivos. Portanto, esse texto também utilizado para defender a questão da maldição hereditária é um texto reprovável, é um texto que não dá sustentação a essa doutrina ou a esse ensinamento aí da pseudo-batalha espiritual. Uma outra crença defendida aí por essa pseudo-batalha espiritual é a crença de que crentes
crentes endemoniados, que é possível um salvo ser possuído pelo demônio. Esses pregadores ensinam que o homem é um espírito que tem alma e habita num corpo. Primeiro, o erro começa aqui. Apresenta o homem como sendo um espírito, que por sua vez esse espírito tem alma e que por sua vez habita num corpo. Totalmente inverso o processo. A Bíblia diz que primeiro Deus criou o corpo, tornou o homem alma vivente e soprou o espírito no homem, e não o contrário. Então o homem não é um espírito que possui uma alma e que habita um corpo. O homem é um corpo criado por Deus que possui uma alma e que recebeu o Espírito da parte de Deus. Então aqui já está tudo o contrário. Então aqui, segundo aqui o que é colocado aqui pelo comentarista, o homem aqui no caso é claro, ele não está defendendo, está apresentando quem defende essa ideia, para defender que crente pode endemoniar, ser endemoniado. Ele coloca o seguinte, que esses pregadores ensinam que o homem é um espírito que tem alma e habita num corpo. Isso aqui é uma afirmação de Kenneth Hagin. Partindo desse falso conceito teológico, afirma que o Espírito Santo habita no espírito do homem. Isso aqui também é uma aberração. O Espírito Santo habita no espírito do homem no processo de salvação. E que os espíritos imundos estão relegados à alma e ao corpo do cristão. Então, ou seja, o Espírito Santo habita só no espírito do homem, mas que a alma do homem e o corpo estão relegados aos espíritos malignos. Então, segundo essa crença, é possível que o homem ele tenha tido um encontro com Deus, o Espírito Santo fica só no espírito do homem, mas que já que o homem é um espírito que habita uma alma e um corpo, um espírito, como foi colocado aqui nessa frase, o homem é um espírito, que esse espírito tem uma alma e habita um corpo. Então Deus ele habitaria no espírito do homem e a alma e o corpo do homem poderia ser possuída pelo demônio. Algo totalmente inaceitável à luz da palavra de Deus. Então eles defendem isso. Então o Espírito Santo habita no espírito humano no processo de salvação, quando esse homem é salvo. E que os espíritos imundos estão relegados à alma e ao corpo do cristão. Os promotores dessa doutrina costumam apelar para o estado psicológico de Saul. Aí toma Saul como sendo um exemplo, um caso de alguém que tinha o Espírito de Deus, mas ao mesmo tempo tinha o espírito imundo, segundo essa linha aqui, o caso psicológico de Saul, depois que ele havia se afastado de Deus. E também o caso de Judas Iscariotes, que deu lugar ao diabo, além de Ananias e Safira. São os exemplos que eles dão. Então vamos aí a cada um desses exemplos para nós observarmos. Primeiro, no livro de Samuel, 1 Samuel, vamos ver o que nós temos aí no livro de 1 Samuel. Primeiro Samuel, capítulo 16. 1 Samuel, capítulo 16, o versículo de número 14. 1 Samuel 16, 14. Diz assim, 1 Samuel 16, 14. Tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste, no caso de Deus, do Senhor, um espírito maligno o atormentava. Então eles tomam esse texto aqui para mostrar a possibilidade de um crente, de um cristão, ser endemoniado. Que mostra aqui o exemplo de Saul, que tendo se retirado de Saul o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, que da parte deste, ou seja, de Deus, um espírito maligno o atormentava. Em primeiro lugar, nós temos que entender esse texto aqui, que Saul, de fato, quando o Espírito de Deus se retirou de Saul, retirou exatamente porque ele havia se desviado da presença de Deus. Se Saul ele estivesse na presença de Deus, um espírito maligno não viria tomar conta da sua alma, ou do seu espírito, ou do seu corpo. A ideia de Saul ser atormentado por um espírito é exatamente porque ele havia se desviado. Ele não era um cristão, ele havia se afastado de Deus. E a ideia também aqui, é bom salientar, um espírito maligno da parte de Deus o atormentava. É aquilo que eu falei num outro momento. O próprio Satanás, ele está debaixo do domínio de Deus. O que ele faz é dentro dos limites daquilo que Deus o permite ou ordena a fazer. Então, nesse caso aqui,
Saul se desvia de Deus, da presença de Deus, e Deus então envia um espírito, ou seja, permite, faz com que manda que um espírito venha atormentar a Saul. Mas é exatamente porque ele havia se desviado de Deus, e não o contrário. Não é que Saul era um homem que continha o Espírito de Deus dentro do seu espírito, mas que a sua alma estava atormentada por demônio. Isso não é perigoso, apesar de que tem alguém que sustenta isso, mas eu, em particular, e à luz da Bíblia, não percebo, eu não vejo uma sustentação nesse texto e tomar Saul como exemplo, uma pessoa que estava agora desviada de Deus, que havia perdido o Espírito de Deus na vida, e por ter perdido, um espírito maligno passou a habitar na sua vida. Um outro exemplo é Judas Iscariotes, está no livro de Lucas. Lucas capítulo, que eles dão também para sustentar a ideia de que o cristão ele pode ser possesso, está no livro de Judas, melhor dizer, livro de Lucas, capítulo 22, o verso de número 3, é que vai falar sobre Judas Iscariotes, Lucas 22, 3. E também é interessante observar que no caso no caso de Saul, um espírito, na verdade, aqui o texto até coloca, se a gente for olhar mais detalhadamente o texto, aí de 1 Samuel 16, 14, o espírito atormentava, vinha da parte de Deus e o atormentava, metia medo de Saul, e nem fala que necessariamente esse espírito habitava em Saul, que Saul estava endemoniado, possesso, mas é que esse espírito, ele vinha, de vez em quando, Deus mandava esse espírito para amedrontar Saul, e não fala nem especificamente que ele estava endemoniado, mas que vinha esse espírito para atormentá-lo. Mas o atormentava exatamente porque ele havia se afastado da presença de Deus. Mas nem sequer fala de um caso de uma possessão constante, que Saul era um possesso, mas que vinha, vez por outra, esse espírito vinha atormentá-lo. O caso agora é de Judas. Também um outro exemplo. Judas o quê? Era um homem que o próprio Jesus, vamos ler o texto, Judas, Lucas 22, o verso 3, que fala sobre Judas. Lucas 22, verso 3, nos diz o seguinte: ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariote, que era um dos 12. Então nós temos aqui, esse texto é bastante importante, Lucas aí 22, verso 3, que diz o seguinte: ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. A própria Bíblia diz, Jesus ele diz que ele chamou 12, mas que um daqueles era diabo. Então o próprio Judas ele nunca foi convertido. O próprio Jesus o identificou como um diabo. Então a ideia aqui, por exemplo, de Satanás entrou em Judas, é porque no momento da traição, Satanás ele entrou em Judas porque ele já pertencia ao diabo. Ele nunca teve um encontro com Deus. O próprio Jesus disse que ele era do diabo, ele era do maligno. Ele não era um homem de Deus, um servo de Deus, ele era do maligno. E o diabo entrou no tempo determinado por Deus, o diabo entrou em Judas, no momento quando da traição de Jesus, para ser entregue a Jesus, como o texto aqui deixa bem claro. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariote, que era um dos 12. Então esse texto também, depois ele vai traçar um comentário um pouco mais, o comentarista da lição fala sobre isso, ele também não pode ser tomado como sendo uma demonstração de que, de fato, o cristão ele pode ser endemoniado, porque Judas ele era do maligno. O outro texto também tomado é o caso de Ananias e Safira. Atos 5, verso 3. Atos 5, verso 3 diz: então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? O texto está dizendo aqui que Ananias e Safira estavam endemoniados? Não. Está dizendo que eles mentiram ao Espírito Santo. E houve uma punição para eles exatamente para que houvesse temor naquele momento quando a igreja estava dando os primeiros passos. Mas não quer dizer que Ananias e Safira eles estavam endemoniados. Então isso é muito perigoso, pegar esses textos e forçá-los
a dizer uma coisa que a Bíblia não está dizendo. Então, foram alguns textos aqui que o comentarista apresentou. Logo um pouco mais à frente tem mais algum comentário aqui, que é logo no próximo ponto, por isso que eu não aprofundei aqui agora, que vai exatamente tentar ver o que a Bíblia fala desses textos que são tomados como sendo para defender a ideia aí do mapeamento espiritual, da maldição hereditária, e que crentes podem ficar endemoniados. Crente aqui entenda-se cristãos. Então vamos ver o que nos diz aí, o que nos apresenta esse tópico da lição, que é um tópico muito interessante, que é o tópico 3. Vamos à Bíblia, que o comentarista ele faz esse chamado. Então vamos ver aqui, olha, ninguém tem o direito de fazer o que quiser com a Bíblia. Isso aqui é muito interessante, essa chamada do comentarista. Eu não posso pegar a Bíblia e fazer o que eu quero dela para defender um ponto de vista, uma doutrina que eu criei. Porque um texto fora do contexto é um pretexto para uma grande heresia. Então ninguém pode pegar a Bíblia e ao bel prazer e fazer uso dela da maneira como ele acha que deve fazer. Ninguém pode fazer, ninguém deve fazer isso com a Bíblia. Então vamos ver aqui o que nos apresenta o comentarista. Primeiro subtópico. Sobre o mapeamento espiritual. As duas passagens de Daniel falam sobre o príncipe do rei da Pérsia e o príncipe da Grécia, como nós lemos. São citações fora do contexto, pois se trata de guerra angelical, ou seja, guerra entre anjos e não entre anjos e homens. Como já falei, pois se trata de guerra angelical e não há indícios da presença humana nessa guerra, nessa batalha espiritual. Então não há indício, é uma guerra entre anjos no mundo espiritual, não uma guerra entre homens e anjos. No caso do Gadareno, o Gadareno rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província, porque Jesus havia mandado os tais espíritos para o abismo. Então eles não queriam sair dali, porque Jesus os havia mandado ir para o abismo eterno. Então eles pediram a Jesus, porque estava os atormentando, ou queria os atormentar antes do tempo, e pediu eles para não sair daquela região, que entrasse numa manada de porcos. Exatamente porque Jesus os havia mandado para o abismo, e eles não queriam ir para o abismo, porque eles sabiam que ainda não era chegado o tempo. E rogavam-lhes que não os mandasse para o abismo. Aí está em Lucas 8,31. Essa é a razão que pediram para ficar nessa região. Então essa é a razão que eles pediram para ficar ali. Não se refere, portanto, a um território, a um espírito territorial, não. Não tem nada a ver com espírito territorial. Simplesmente eles estavam naquele homem, Jesus queria mandá-los para o abismo, e eles pediu para que não saíssem daquela região. E aí Jesus os permitiu que eles entrassem numa manada de porcos. Então o motivo deles pedir para não sair daquela região era exatamente para não irem para o abismo. Assim fica claro que se trata de uma doutrina baseada numa interpretação equivocada. Essa interpretação do mapeamento espiritual. O subtópico 2 desse último ponto. Sobre a maldição hereditária. No segundo mandamento do Decálogo, Deus afirma visitar a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, segundo Êxodo 20, o verso 5, que nós já lemos. Essas palavras não podem se aplicar a doutrina da maldição hereditária, porque quando alguém se converte a Cristo, deixa de aborrecer a Deus. E aqui a visita até a terceira e quarta geração é daqueles que aborrecem a Deus. Quando alguém se converte, ele deixa de aborrecer a Deus. Então, se ele deixa de aborrecer a Deus, a Bíblia nos garante que não há nenhuma maldição para aqueles que estão em Cristo Jesus, não há nenhuma condenação. Então, não se aplica aqui a um salvo, não se aplica a um salvo a ideia da geração, daqueles que aborrecem a Deus. Essa maldição não se aplica a um salvo. Essas palavras não podem ser aplicadas à doutrina da maldição hereditária, porque quando alguém se converte a Cristo, deixa de aborrecer a Deus. Logo, essa passagem bíblica não pode se aplicar aos crentes, ou seja, melhor aos salvos, pois esses se tornam nova criatura, as coisas elas já passaram, e eis que tudo se fez novo, graças a Deus. O que eles fazem com essa expressão
espíritos familiares é uma fraude. Então, o que dessa pseudo batalha espiritual faz é uma fraude, adulterando um texto, tirando do seu contexto. O termo usado na Bíblia hebraica é Ovte, plural de médio, espírito de mortos, necromante, mágico. E isso está muito longe de ser espíritos que passa de pai para filhos. Então é uma forçação de barra. E o subtópico 3 e último, sobre a possibilidade de o cristão ser possesso. A gente sabe que, só abrindo aqui uma pausa, que existe hoje as doenças da alma, existe, no caso, doenças psicossomáticas, e no caso aqui a depressão, é uma doença, isso é confirmado, e a depressão ela sempre existiu, porém a gente não pode confundir a depressão com uma possessão. Que uma pessoa em depressão, ela é frágil, e ela pode dar lugar dessa depressão a passar a ser uma pessoa oprimida e possessa, isso pode acontecer? Pode, mas não é a mesma coisa. Então vamos ver o que nos fala aqui sobre a possibilidade de o cristão se possesso. É bom lembrar que Saul, que foi o exemplo dado, já estava desviado nessa época, quando veio o Espírito de Deus para, no caso, atormentá-lo de vez em quando. Ele já estava desviado. Além disso, a Bíblia não fala de demônio, mas fala o quê? Que o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Não fala de um demônio que possuía Saul, mas era um espírito mau que vinha, no caso, da parte do Senhor, atormentar a Saul. Quem foi que disse que Judas Iscariote era crente? Foi Jesus quem disse. Olha o que Jesus diz em João 6, versos 70 e 71. Não vos escolhi a vós os 12? Eu não escolhi 12, eu não chamei 12. E um de vós é um diabo. Olha, é Jesus que está dizendo, olha, não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo. E o texto mesmo explica, e dizia ele de Judas Iscariotes. Então o próprio Judas, ele não era um crente. Ele foi chamado, mas ele não era crente, ele era um diabo, como o próprio Jesus aqui, no caso, identificou. E quanto a Ananias e Safira, a Bíblia declara que eles mentiram ao Espírito e não que ficassem possessos, como já falei. Eles mentiram ao Espírito Santo. A Bíblia não fala que eles estavam possuídos pelo demônio. A Bíblia não fala isso. O crente em Jesus tem a promessa de Deus de que, em João 1, ou em 1 João, melhor dizendo, capítulo 5, verso 18, vale a pena a gente ler esse texto, é maravilhoso, que vai colocar por terra essa possibilidade do cristão ser endemoniado. 1 João capítulo 5, o verso 18, olha o que nos diz esse texto. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda. E aquele aqui se refere a Jesus. Jesus foi nascido de Deus. Então, primeiro parte do texto nos apresenta. Sabemos que todo aquele, aqui no geral, os salvos cristãos, todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus, no caso Jesus, que é o primogênito de Deus, ou unigênito de Deus, melhor dizendo, aquele que nasceu de Deus o guarda. O guarda quem? Aqueles que nasceram de Deus. Jesus os guarda e o maligno não lhes toca. É o que a Bíblia está afirmando. Que Jesus nos guarda e o maligno não nos toca. Então, como pode um crente ser endemoniado? Isso é impossível, à luz da palavra de Deus. Portanto, aí o crente, não é isso, tem essa promessa de que o maligno não lhe toca. Então, fora essa possibilidade de um cristão ser possesso. O homem segundo a Bíblia. O que é o homem segundo a Bíblia? O homem não é um espírito que possui uma alma e que habita num corpo. Não é isso. O que é o homem à luz da Bíblia? Jesus disse que um espírito não tem carne nem ossos. Um espírito não tem carne nem ossos. Então, dizer que o homem é um espírito, que esse espírito tem uma alma e habita um corpo, já é uma contradição, porque o próprio Jesus diz que um espírito não tem ossos, um espírito não tem
carne. Então isso já seria uma contradição. Se o espírito não tem carne nem ossos, logo se conclui que não é verdade que o homem seja um espírito, como querem, no caso, aí os propensores dessa pseudo-batalha espiritual. Então a Bíblia declara que Deus formou o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Isso mostra que o ser humano é uma combinação do pó da terra com o sopro de Deus. O Senhor Jesus se fez homem, pois o Verbo se fez carne. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos aqui que o comentarista aqui ele fecha a lição mostrando exatamente que a visão do homem, segundo a Bíblia, é que o homem foi feito do pó da terra e Deus soprou nos seus narizes a alma, a vida, e ele se tornou uma alma vivente. E o Espírito de Deus passou a habitar no homem, e não o contrário, que o homem seja um espírito, que o próprio Jesus diz que o espírito não tem osso e nem tem carne. Então, isso para estarmos aqui refutando todas as ideias aí defendidas pela pseudo-batalha espiritual, já que nós estamos tratando desse difícil tema da nossa lição. E a conclusão da lição nos apresenta a necessidade de equilíbrio para que os exageros dessas aberrações doutrinárias não levem o crente ao ceticismo, à incredulidade, porque a batalha espiritual existe e ninguém deve subestimá-la. Então deve evitar o exagero, tanto para não ser levado a esses ensinamentos e enlaçados por ele, quanto também para não causar um ceticismo, uma descrença total. A batalha espiritual existe, mas deve ser analisada à luz da Bíblia para também não ser subestimada. Os fatos estão registrados na Bíblia e nenhum cristão ousa negar essa realidade da batalha espiritual. Por outro lado, os crentes devem ter maturidade suficiente para não entrar no fanatismo, mas discernir entre o que é verdadeiramente espiritual e o que é manipulação esotérica. Então devemos ter muito cuidado para não misturarmos ou não tirarmos a linha, o muro que separa uma ação espiritual, do mundo espiritual, e o esoterismo, o ocultismo, essas coisas maléficas. E nós sabemos que, infelizmente, em muitos meios e grupos religiosos tem se defendido essa teologia e essa leitura da batalha espiritual, mas com um embasamento ocultista, um embasamento perigoso. E aí a necessidade da igreja está esclarecida, e essa lição ela se propõe a dar a sua contribuição, minimamente a sua contribuição dentro desse assunto. Eu espero que eu tenha podido orientar, no mínimo, a vocês que estão acompanhando o nosso vídeo. Espero em Deus que no decorrer dessa lição nós possamos nos aprofundar mais nessa temática e que essas lições sejam de fato de uma oportunidade que Deus esteja nos concedendo para um esclarecimento melhor e maior quanto a uma temática tão emblemática quanto essa que é a batalha espiritual. Que Deus nos abençoe, um grande abraço, a paz do Senhor e que o Espírito de Deus continue falando ao teu coração. Ore por nós e até a próxima oportunidade, em nome de Jesus. Amém.